Olá pessoal, a pedidos da minha mãezinha, a dona Dilma, beijo para você, mamãe. Eu quero fazer uma reflexão sobre a liberação no uso de máscaras e sobre a possível mudança de status de pandemia para endemia. Eu sou favorável à liberação do uso de máscaras em locais abertos, desde que se evite aglomerações, mas ainda não é o momento de liberar o uso de máscaras em locais fechados. Locais fechados favorecem mais a transmissão do vírus e a máscara deveria continuar sendo obrigatória. Nós temos sinais que estamos saindo da fase mais aguda da pandemia, com queda das taxas de transmissão, mas os números de novos casos e de óbitos ainda estão muito altos, e não é possível ter certeza se nós teremos ou não novas ondas e novas variantes aí no futuro. O Brasil chegou a 655 mil vidas perdidas para a Covid-19. A média móvel de óbitos agora é de 430 por dia. E nós ainda temos mais de 46 mil novos casos diários. Nós nem deveríamos estar falando sobre liberar o uso de máscaras em locais fechados. Nós não podemos nos acostumar com uma média móvel de 430 mortes, achando que esse número é baixo, que isso é normal. Nenhuma doença mata tanta gente por dia. A máscara, ela protege da Covid, protege de todas as variantes do vírus, ela protege também de outras doenças respiratórias. Ela protege aquelas pessoas que não podem receber a vacina por razões médicas, protege aquelas pessoas que respondem mal às vacinas, protege os idosos, os imunossuprimidos, e protege as crianças não vacinadas. Nós vacinamos, gente, cerca de 51% das crianças na faixa etária de 5 a 11 anos. Apenas 43% da população com 18 anos ou mais tomou as 3 doses. Então nós ainda precisamos atingir uma cobertura vacinal próxima de 90% em crianças e também na dose de reforço para todos acima de 18. A liberação do uso de máscaras em ambiente fechado é uma decisão precipitada. Ela não é baseada no quadro epidemiológico atual. É uma decisão política. A liberação deveria ser realizada em etapas, de forma gradativa. Primeiro em locais abertos, depois em locais abertos com aglomeração, para só depois de algumas semanas, dependendo da situação epidemiológica, se ela permitir, liberar em lugares fechados. Eu sei que está todo mundo cansado. O momento de tirar as máscaras em locais fechados vai chegar, mas não é agora. E é fundamental retroceder com a liberação em locais abertos se o número de casos começar a disparar e aumentar. Nós vimos as aglomerações aí durante o carnaval, gente. E nós precisamos esperar se não vai haver um novo impacto no cenário epidemiológico nas próximas semanas em virtude do carnaval. Nós precisamos de uma taxa de transmissão bem menor do que 1. As pessoas têm que entender o seguinte, nenhuma cidade é uma ilha isolada. Ela está cercada por outras cidades, onde os índices de cobertura vacinal e de taxas de infecção, eles são diferentes. É importante que as pessoas com sintomas de gripe, olha só, se tem sintomas de gripe, continue usando máscara. Os mais idosos, as pessoas com imunossupressão, os imunodeprimidos, pessoas com comorbidades, também devem continuar usando máscaras, tendo ou não se vacinado, tá bom? Então, lembre-se que a resposta de proteção das vacinas, ela cai com o tempo, mas ela cai mais rapidamente nesses grupos, os mais idosos, os imunodeprimidos. O uso das máscaras, então, gente, é essencial para interromper a circulação do vírus na população e impedir que o vírus chegue nessas pessoas mais vulneráveis. As crianças acima de 5 anos devem tomar as 2 doses da vacina e devem continuar usando máscaras em locais fechados. A imunização das crianças é fundamental para proteger não só as crianças, mas também os adultos e as pessoas idosas que têm contato com as crianças. As vacinas aprovadas no Brasil para uso infantil, elas são seguras, elas são eficazes contra a doença e as crianças têm respondido muito bem a todas as vacinas. A chance de uma criança ter problemas sérios se pegar a Covid-19, ela é muito, mas muito maior do que a chance dela ter alguma complicação porque foi vacinada, gente. As vacinas, elas não impedem que as pessoas sejam infectadas, mas elas tiveram um impacto enorme em diminuir o número de casos graves, de internações, de óbitos, mesmo diante do aumento explosivo na transmissão causada pela variante Ômicron. A maioria dos casos de morte hoje, elas envolvem pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, sejam idosos ou pessoas com comorbidade. As vacinas, elas mudaram o curso natural da doença, elas estão nos tirando da pandemia. Elas estão segurando as pontas praticamente sozinhas, com tanta flexibilização, mas elas não vão fazer milagres, caso todo mundo comece a aglomerar em locais fechados sem máscaras. O ideal é esperar para termos uma queda bem consistente na transmissão e na letalidade pela doença, o que indicaria então que a gente não tem mais sobrecarga nos serviços de saúde. Eu também considero muito precipitado mudar o status de pandemia para endemia. Aliás, só quem pode fazer isso é a Organização Mundial da Saúde. Só a OMS pode decretar o fim da pandemia.
Falar por aqui em acabar com o status de pandemia só vai atrapalhar ainda mais a comunicação, a mobilização da campanha de vacinação, que ainda precisa avançar muito. Para conseguir alta adesão da sociedade, gente, a população ela tem que compreender que existe uma situação pandêmica. Se as pessoas acharem que a pandemia está acabando porque mudou o status para endemia, muitas delas vão deixar de tomar as vacinas, achando que não há necessidade. Não há respaldo epidemiológico para decretar rebaixamento para endemia. Nós sabemos que há uma pressão política, mas a pandemia não vai acabar por decreto de políticos. A realidade no país ela é muito diferente. Nós temos muitos bolsões de pessoas não vacinadas. Os índices de contágio e de internações, eles não são homogêneos. A situação epidemiológica está melhorando, gente. Nós temos uma população com bons níveis de imunidade, né, que foram adquiridas pela vacinação e também pela infecção natural em quem sobreviveu à Covid e depois foi vacinado, principalmente. Mas o vírus provavelmente vai continuar coabitando conosco. Então, graças às vacinas, a tendência é a doença se tornar endêmica em algum momento no futuro, mas não se esqueça que o mundo também precisa ser todo vacinado. Talvez possamos ter períodos assim sazonais, né, com aumento de casos, de hospitalizações, de óbitos, mas certamente nós não viveremos mais do que nós vivemos aqui no passado, principalmente no Brasil, no contexto da variante Gama, com aqueles quase 4.000 óbitos diários. Mas é difícil prever um cenário a longo prazo. E nós não podemos correr risco, né, de que uma nova variante de preocupação mais transmissível e que possa escapar da resposta vacinal venha a surgir, principalmente motivada por não vacinados. É importante que as pessoas tomem a terceira dose e que possamos avançar ainda mais, gente, na vacinação de crianças. Tomara que tenhamos a Coronavac aprovada para a faixa etária de 3 a 5 anos. Mãe, beijo, te amo. Avisa para as amigas aí que não é hora de sair para balada em local fechado, não. Um abraço para todos e todas, pessoal.